Muito bom dia a todos. Eu me chamo Amanda Tonial Schroeder, sou advogada especialista na área trabalhista e hoje, nessa segunda-feira, dia 23 de março, eu vim gravar esse vídeo para compartilhar com vocês a medida provisória 927 editada pelo governo federal. Essa medida provisória, decretada pelo governo federal, instituiu algumas medidas trabalhistas para facilitar e auxiliar aí a manutenção do emprego nesse período de calamidade pública que é o enfrentamento ao coronavírus. Na noite de ontem, eu publiquei um vídeo aqui no meu Instagram abordando as medidas, dando sugestões e abordando as medidas que já estavam previstas na legislação para que as empresas pudessem se reorganizar, manter os empregos e principalmente, enfrentar essa situação alarmante aí que é esse coronavírus e a propagação desse vírus de maneira rápida, que é isso que todo mundo está querendo agora nesse momento. Essa MP já está sendo alvo aí de inúmeras críticas, inúmeros comentários, tem gente que ama, gente que odeia. A minha abordagem aqui será puramente técnica, eu quero só facilitar o entendimento dessa MP pela população, por todo mundo aí. Primeiro de tudo, vale registrar aqui que essa medida provisória, como já tinha sido anteriormente declarado pelo ministro Paulo Guedes, ela não é uma reforma, não é uma alteração na CLT. Sim, ela é uma medida de flexibilização para manter os empregos. Ela tem a validade pelo período que durar o estado de calamidade pública. Claro que vão ser observadas também as outras questões formais de uma medida provisória, que tem que ser colocada em votação, mas isso também é objeto para um outro vídeo. Tô até com a minha colinha aqui, porque ela acabou de ser publicada, é bastante coisa, não deu tempo de decorar. Mas, basicamente, essa MP instituiu 8 medidas que podem ser adotadas pelas empresas, sendo elas antecipação de férias individuais, antecipação de férias coletivas, teletrabalho, instituição de banco de horas, adiantamento dos feriados, adiamento do pagamento de FGTS, a colocação do empregado para qualificação profissional e o teletrabalho. O ministro Paulo Guedes, numa entrevista recente, havia dito que seria incluído aqui nessa medida provisória o aumento daquele percentual que possibilita a redução proporcional de jornada e de salário, que atualmente na CLT é 25% para 50%. Essa redução não foi incluída na medida provisória. Então, assim, minha sugestão para você, leia a letra da lei, tá? Porque só assim você vai conseguir de fato saber o que foi e o que não foi e sem pegar as interpretações já dos jornalistas que muitas vezes destoam um pouquinho da realidade. A MP, ela separou por capítulos cada uma das medidas que podem ser adotadas pelas empresas. A primeira delas é o teletrabalho. O teletrabalho nada mais é do que utilizar os meios tecnológicos de informação para que o trabalho seja feito à distância, geralmente da sua casa, que é o chamado home office. Nesse teletrabalho houveram algumas mudanças que merecem especial atenção. A primeira delas é que o teletrabalho pode ser instituído pela empresa, ou seja, não precisa mais de prévio acordo. O empregador pode determinar que o teletrabalho seja realizado pelo empregado, mas o empregado tem que ser comunicado com no mínimo 48 horas de antecedência. Outra questão diz respeito aos equipamentos e à estrutura que o empregado vai precisar para trabalhar da sua casa. Isso tem que ser acordado entre os dois, entre patrão e empregado, mediante acordo por escrito. O horário em que o empregado acessar o sistema de trabalho fora da sua jornada, ele não vai ser considerado como tempo à disposição, nem prontidão e nem sobreaviso. Também poderão fazer teletrabalho os estagiários e os menores aprendizes. A próxima medida que a MP aborda é a antecipação das férias individuais, ou seja, o empregador, à sua escolha, pode antecipar as férias do seu empregado, mesmo que não tenha período aquisitivo completo. Essas férias podem ser antecipadas. Essa antecipação tem que ser comunicada ao empregado com 48 horas de antecedência e o período não pode ser inferior a 5 dias. Em relação aos pagamentos dessas férias adiantadas, são duas situações distintas. O valor referente às férias, eu posso pagar até o 5º dia útil do mês subsequente que iniciar o gozo das férias. E em relação ao adicional, eu posso pagar ele junto com a gratificação natalina, ou seja, junto com o 13º. A MP ainda determina que para a concessão dessas férias antecipadas deverão ter prioridade os grupos de risco ao coronavírus.
Em relação às férias coletivas, eu abordei um pouquinho mais detalhado no vídeo de ontem, mas as mudanças que a MP trouxe foram a possibilidade de inobservar duas situações, que seriam o prazo de 30 dias, que agora passa a ser 48 horas, e também a possibilidade de não observar os prazos máximo anual de concessão de férias e nem o período mínimo de dias corridos. Em relação à antecipação dos feriados, a medida provisória determinou que os feriados que não são religiosos podem ser antecipados a critério da empresa, mas que a empresa tem que comunicar seus empregados com 48 horas de antecedência e tem que dizer bem certinho qual são o rol dos feriados que são atingidos por essa antecipação. Em relação aos feriados religiosos, eles podem sim ser adiantados desde que tenha prévio acordo escrito e individual com cada empregado. Em relação ao banco de horas, o que mudou foi o prazo para compensação dessas horas, que agora passam a ser de 18 meses, a contar do encerramento do estado de calamidade pública. Essas horas poderão ser pagas com 2 horas extras a mais por dia. Essa aqui eu acho que é a que mais vai gerar dúvidas, porque o nome é comprido e pode assustar a população, que seria a suspensão das exigências administrativas em relação à segurança e saúde do trabalho. E é importante registrar que não é permitir que não sejam observadas as normas de segurança e de saúde no ambiente do trabalho. O que essa medida determina é que eu posso suspender temporariamente, depois eu vou voltar a fazer os exames periódicos, né, principalmente em relação a essa questão de saúde. E em relação ao demissional, eu só posso dispensar esse exame se eu tiver um outro exame periódico válido no prazo de 180 dias. Em relação às normas de segurança, elas dizem respeito em relação aos cursos de segurança do trabalho, que eles podem ser suspensos, ou seja, eu posso dar esses cursos que eu sou obrigada pela lei só lá depois, quando passar essa situação de calamidade pública, ou eu posso fazer esses cursos por meios tecnológicos à distância. Em relação ao encaminhamento do profissional para a qualificação profissional, eu trouxe essa situação mais detalhadinha no vídeo de ontem. Peço que vocês vão lá dar uma olhadinha. A MP trouxe pequenas mudanças, principalmente em relação a prazos, comunicação do sindicato, são pequenos detalhes. Mas em resumo, nada mais é do que suspender o contrato de trabalho por 4 meses para que o empregado faça um curso. Nesse período, a empresa pode, né, desde que previamente acordado, pagar o empregado através de uma bolsa auxílio. Essa bolsa não seria natureza salarial, ou seja, não teria uma incidência de outras verbas sobre esse valor pago ao empregado. Em relação ao diferimento do recolhimento do FGTS, nada mais é do que adiar o pagamento das parcelas de março, abril e maio, que elas vão poder ser pagas lá a partir de julho em 6 parcelas, sem multa e sem outros encargos legais. A MP ainda traz algumas questões em relação a empregados da área de saúde, mas seria isso objeto por um próximo vídeo. No final, a MP ela convalida os atos que foram adotados pelas empresas anterior a essa edição da medida provisória, claro que desde que não contrariem o que está disposto na própria medida. Inicialmente também, ela determina que os contratos, os acordos individuais firmados entre empresa e empregado terão prevalência em relação às outras normas legais, desde que não sejam contrárias ao que determina a Constituição Federal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que as dúvidas tenham ficado esclarecidas e que é uma situação sim de calamidade pública, de emergência, que merece especial atenção tanto das empresas quanto dos empregados, para que no final todo mundo saia ganhando, ninguém saia perdendo e que principalmente as vidas sejam preservadas.